Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os princípios éticos e valores morais das principais religiões do mundo ocidental, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nós vamos ver que os princípios éticos, os valores morais existentes na cultura judaica, cristã e muçulmana, elas estão presentes em quase todas as leis e valores, né, nos mais diferentes povos e nações do mundo ocidental, ou seja, Europa, América, partes da África e da Ásia. Mas vamos ver quais são esses valores, né, que realmente importam na nossa vida, o que são valores morais e o que é ética. Aqui nós temos o, o símbolo do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, as três principais religiões que nós vamos analisar os seus princípios éticos e morais. Os valores e princípios morais ocidentais, eles foram construídos, né, eles com base na civilização greco-romana, né, os princípios da nossa sociedade, ela tem a base tanto na filosofia, na, na, na civilização da Grécia e da Roma Antiga, né, que é inclusive no Império Romano que surge a religião cristã. Né? Então aí vai ter ali da religião judaica surgindo a religião cristã. Então, do ponto de vista religioso, essas bases também elas estão situadas na religião judaico-cristã. E aqui nós temos uma frase do filósofo grego Aristóteles, né, que dizia que o homem é por natureza um animal social. E aí, sendo dentre essas três religiões, o judaísmo, a primeira, né, a mais antiga, parte dela é que surge o cristianismo e mais tarde o islamismo. Nós vamos ver aqui quais são os princípios do judaísmo, né? Lembrando lá do povo judeu, lá dos hebreus, lá que que é aquela história relatada no Antigo Testamento da Bíblia, né? De Moisés, né? Então, os princípios éticos, os 10 mandamentos, os chamados decálogos. Os 10 mandamentos que foram ditados por Moisés, eles foram incorporados tanto pelo cristianismo, né, como no islamismo. Daí podemos entender a importância desses 10 princípios éticos que moldam de forma importantíssima quase todo o mundo ocidental e islâmico. Esses mandamentos são a base ética de gerações da Europa, da América, da Ásia e da África. Aqui nós temos aqui quais são esses 10 mandamentos do judaísmo, né? O primeiro é não terá outros deuses diante de mim, princípio do monoteísmo, né? Isso vai nortear a nossa base religiosa, né? A crença em apenas um Deus, e isso está refletido no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, né? Isso tem a ver com o princípio monoteísta. E temos os demais mandamentos: não terá outro nome, não tomarás outro nome do Senhor em vão, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te do sábado para o santificar, um princípio judaico, honra o pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás. Todos esses princípios eles foram incorporados na sociedade ocidental. E aí, é claro, depois ele foi expandido, ele foi incorporado do ponto de vista religioso pelo cristianismo e também pelo islamismo. Então, esses princípios estão no livro chamado a Torá, né, que é um livro sagrado judaico. Ele ordena ao povo judeu obedecer ao Sanhedrin em tudo o que diz respeito às leis da Torá, pois que está escrito: segundo o mandado da lei que te ensinarem e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda. Isso está na Torá, né, no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, verso 11. Né? Ou seja, ali havia um pacto entre Deus e o povo judeu, né, que eles teriam que seguir todos os princípios
judaicos. Aí vamos ver os princípios éticos do cristianismo, né? A doutrina moral do cristianismo ela está contida nas passagens do Novo Testamento, que é uma coleção de livros que compõem a Bíblia, todos nós conhecemos, né? Todos nós somos cristãos, conhecemos isso, que é uma forma definida pela Igreja Católica no Concílio de Hipona, no ano de 393 depois de Cristo. O Novo Testamento ele apresenta os ensinamentos e a pessoa de Jesus, originalmente escrito em grego. Em quase todas as tradições cristãs atuais, o Novo Testamento é composto de 27 livros, né? No Novo Testamento a gente tem o famoso Sermão da Montanha, que é um discurso que Jesus fez para a multidão, né? E pode ser lido esse discurso tanto no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, também no de Lucas, onde ele profere lições de conduta ética, né? Ditando os princípios morais do cristianismo. O Sermão da Montanha, né? Aqui nós temos um trechinho: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente, né? Ele estava se referindo a uma lei antiga que dizia do olho por olho e dente por dente, ou seja, você tem que fazer com as outras pessoas aquilo que elas fazem com você. No caso, se a pessoa lhe fez um mal, você devolver com o mal. Isso era a lei antiga e Cristo estaria se referindo a isso, que as pessoas ouviam sobre essa lei, mas ele, Cristo, dizia o seguinte: não resistais ao homem mau, antes aquele que te fere na face direita, ofereça-lhe também a esquerda, e aquele que te pleitear contigo para tomar-te a túnica, dá-lhe também a veste. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá o que te pede, e não volte as costas ao que te pede emprestado. Ele está querendo dizer o seguinte, que você não deve levar aquela lei de pagar o mal com o mal, que as atitudes ruins a gente paga com atitudes boas, e assim teríamos um mundo melhor. E a gente vai ver os princípios éticos também do islamismo, que tem os seus fundamentos lá também na doutrina judaica, né? As bases éticas, os princípios éticos do islamismo, eles estão na lei muçulmana chamada de Sharia, né? Que é um livro muçulmano, tanto em relação à justiça civil e criminal, como o regulamento da conduta individual, né, pessoal e moralmente. Tudo que as pessoas islâmicas, os chamados muçulmanos, devem seguir, estão nessa lei, a Sharia. O corpo de leis é baseado nos costumes, fundamenta-se no Alcorão e na religião do Islã. Como, por definição, os estados islâmicos são teocracias, ou seja, as leis que eles seguem, por serem leis religiosas, os governantes acabam se legitimando diante da população com base nos princípios religiosos. E é quando há essa mistura entre religião e Estado, a gente chama isso de teocracia. E os textos religiosos, eles têm o valor de lei, né? Eles são conhecidos no Islã e pelos muçulmanos como a Sharia, ou lei Sharia. Ultimamente mesmo tem sido falado muito na Sharia por conta do retorno do Talibã ao governo do Afeganistão. Depois de 20 anos, né, os Estados Unidos saem e deixam o governo na mão do Talibã, que é um grupo radical que segue exclusivamente, eles não seguem uma outra lei, né, atual, eles seguem exclusivamente essa lei religiosa, a Sharia. E aí nós temos aqui os pilares, né, do islamismo, que são as obrigações religiosas do islamismo, né? O credo, a oração, a caridade, o jejum e a peregrinação a Meca. Esses são os 5 pilares do islamismo. Vamos falar sobre cada um deles. O credo é a ideia de que não há outro Deus senão Alá e Maomé é o seu profeta, né? O princípio lá que vem do judaísmo, do monoteísmo religioso, né? Onde apenas um Deus e se admite ali o profeta do Deus apenas. O Islã, a segunda, era a questão da oração. O Islã requer que o fiel diga as suas preces
5 vezes por dia, ou seja, todo islâmico ele ora 5 vezes por dia. Né? O terceiro pilar é a questão da caridade, que a caridade é, na verdade, uma taxa ou um imposto formal sobre a riqueza e a propriedade. Está fixada em 1,40 avos, ou seja, 2,5%, mas as pessoas são incentivadas a dar mais. E o quarto pilar é o jejum. Né? O Corão, né, o Alcorão, proíbe os muçulmanos de comer porco, por ser um animal impuro, que também é um princípio judaico, está lá no Deuteronômio, lá, os judeus também não comem. Proíbe também o álcool, e tem um mês que eles se dedicam à questão do jejum, que é o chamado mês do Ramadã, que é o 9º mês no calendário lunar, que é em setembro, que entre o nascer e o pôr do sol, os muçulmanos eles são proibidos de comer, eles passam todo dia, enquanto está claro o dia, eles passam todo dia sem comer e sem beber, sem fumar e também sem namorar. Eles só podem comer depois que o sol se pôs e antes do sol amanhecer, durante a noite. É o chamado mês do Ramadã, eles passam o dia em oração. E tem a questão, o último pilar, a questão da peregrinação a Meca. Todo muçulmano adulto que dispõe de meios, né, que tem condições de realizar esse quinto pilar, ele deve fazer pelo menos uma vez na vida uma peregrinação à cidade de Meca, que é a cidade sagrada para os muçulmanos, porque lá tem um templo religioso, a Kaaba, que é o santuário religioso do antigo Islã, né? E que se a pessoa tem condição, ela tem que fazer essa peregrinação. Então aí são os 5 princípios do islamismo. E aí nesta aula nós vimos aí os princípios éticos e morais das religiões monoteístas de matriz ocidental, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e os preceitos que influenciam a cultura de quase todos os povos do mundo ocidental. Todas as leis elas têm em um ponto ou outro um fundamento nesses princípios ditados pelas principais religiões do Ocidente. Nós temos umas questões da atividade para vocês responderem e tem o texto também referente a essa aula.